pequenos detalhes podem fazer muita diferença, né? A gente sempre escuta desmontar é fácil, né? Desmontar um motor é fácil. É uma frase bem errada, porque é justamente quando a gente desmonta que a gente descobre e identifica todos os erros do motor. Por exemplo, digamos que você tem dois motores. Os dois têm a mesma potência. Ou tem uma diferença de 3 cavalos, um tem 3 cavalos a menos, é insignificante, né? E você tem que desmontar e descobrir por que ele tem 3 cavalos a menos. Isso é um ótimo exercício. Provavelmente a maioria das pessoas não vão conseguir identificar. Então vamos falar um negócio aqui. Aqui tem o meu pistão, fiz um desenho muito simples. Ele está no ponto morto superior. Aqui é a parede do meu cilindro e aqui a parte de cima do meu bloco. Os motores antigos, como o motor do Jeep, por exemplo, vou pegar o motor do Jeep porque é um ótimo exemplo. Eu não vou mudar a posição da minha vela. Então a posição da minha vela em relação ao meu pistão, o meu cilindro, eu não mudei. Não vou mudar o desenho do meu pistão. Eu vou só mudar o desenho da minha câmara de combustão. Então se eu pego um motor antigo, típico do Jeep, por exemplo, minha câmera é assim, ó. Ela é muito, muito grande. E ela tem uma característica muito, muito particular. O que é o oposto que se faz hoje em dia. Ou seja, a câmara de combustão é mais larga do que o próprio posicionamento do pistão. Então a gente tem esse espaço aqui. Isso aqui, ó. Essa parte aqui, ó. O que vai acontecer? O que vai acontecer aqui dentro? Dentro dessa câmera. A gente tem um volume muito grande. E para ter a minha combustão, eu preciso ter uma mistura. Se eu pego a gasolina, por exemplo, são idealmente, né, 14,7 partes de ar para uma parte. Começou bem. Para uma parte de combustível. Então eu tenho aqui meu combustível. E aqui eu tenho o ar, né? Que na verdade eu tenho o ar aqui. Mas o que interessa para a gente é o oxigênio, né? Bom, olha só que engraçado. Vamos substituir o ar e o combustível, né? O carburante e o comburente por pessoas. Então eu tenho, vamos fazer uma mistura mais arredondadinha, vai. Eu vou pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 indivíduos de ar e um ali de combustível. Isso que eu tenho que ter, essa proporção eu tenho que ter aqui. Então vamos colocar aqui, né? Então vamos colocar aqui. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E um de... vou botar ela aqui, ó.
bem longe da minha vela. E aqui eu já comprimi tudo, né? E normalmente um carro desse aí, um motor desse vai ter uma relação de compressão. A gente pega do Jeep, por exemplo, 5,5 para 1. Então quer dizer que eu peguei todo esse volume aqui, né, do pistão embaixo, né, ponto morto inferior, mais esse volume aqui, e aí subi. Quer dizer que todo esse espaço aqui eu comprimi 5,5 vezes. Tá vendo que é um grande volume, né, em relação ao diâmetro do meu pistão. E olha que engraçado, né? Se eu chegar e pegar e colocar um elemento a mais aqui, eu dobrei, né? Eu enriqueci muito meu, mas já não vai funcionar direito. Em compensação, se eu tirar 2 ou 3, aqui já fica uma relação boa para a minha potência máxima. Se eu quiser andar na autoestrada e não estou nem encostando, estou encostando muito pouco no acelerador, eu poderia até acrescentar ainda mais uns 4 ou 5 aqui. Deixar uma mistura bem pobre, não tem problema. Eu não estou sob carga, então não tem problema nenhum. Bom, se lembra que eu falei lá que eu tinha feito o motor e que eu modifiquei só essa parte aqui, né? Então vamos ver o que a gente consegue fazer. A evolução dos motores. E é um detalhe de nada, assim, pode passar bem desapercebido para muita gente. Eu vou continuar com tentar fazer quase a mesma relação de compressão. Eu vou subir mais um pouco aqui. Fiz uma câmara de combustão bem muito parecido com a primeira, mas tem um detalhe que muda completamente. Então, eu guardo essa proporção, mas aqui a minha potência aumenta muito. Por quê? Porque eu criei uma zona de squish, que é essa zona aqui. Isso aqui. Então aqui tem uma pré-compressão aqui. Quando o meu pistão está quase chegando aqui, aqui vai acontecer um fenômeno que é bastante interessante. Qual que é? Como tem muito pouco espaço aqui entre meu pistão e meu cabeçote, isso aqui você tem que calcular com uma precisão muito boa. Você vai fazer com que a mistura vai ser direcionada aqui, que tudo vai começar aqui. Então isso, ó, eu guardo isso aqui, mas eu crio isso aqui. Isso é bem legal. No caso do Jeep é impossível de fazer isso. Teria que fazer um cabeçote, teria que modificar o cabeçote, mas acho que nem daria para fazer, mesmo modificando o pistão, não dá, porque o cabeçote ele vem aqui, na verdade, né? Ele vem aqui, ó. Eu quis fazer um pouco mais
Aqui, por isso que eu fiz mais alto, para tentar ter o mesmo volume, né? Mas ele vem aqui. Então não tenho essa compressão aqui e eu não tenho esse fenômeno do squish. O squish começou realmente nos anos 50, em certos motores, né? Motores muito sofisticados. E eu falei, né, que a Maserati trabalhou muito com isso, muito, muito, muito. Isso aqui muda tudo, 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 tudo. Essa faz uma grande diferença. E nesses últimos 20 anos, os motores evoluíram muito, muito, porque se trabalhou muito na câmara de combustão. Então, por exemplo, a posição da vela é super importante. Então, aonde está a minha vela? Aqui o símbolo de corrente, né? Onde está a minha vela na combustão é super importante. A minha zona de squish para levar o meu combustível perto da vela é super importante. Isso é tão válido que hoje em dia, a ideia é dos anos 70. Tem a famosa câmara de combustão estratificada, né? Então, como a gente tem um controle hoje em dia muito, muito bom do toda a ignição, quer dizer, eu mudo, é assim, a gente muda, hoje em dia um plano de ignição é tridimensional. Então eu controlo em todas as situações a minha ignição. Se eu tenho uma injeção de combustível direta na câmara de combustão, eu tenho um controle total, não só do volume, mas quando que eu vou injetar. E aí o que eu vou fazer? Aqui está minha... Vou falar que isso aqui é a minha câmara de combustão. Eu vou fazer com que aqui, perto da minha vela, eu tenha uma mistura relativamente rica e tudo isso aqui em volta é o que se consegue hoje em dia, né? Pobre. E com um controle total, que eu não vou ter uma ignição que está fora do tempo, né? Uma ignição que não é programada, né? Quer dizer, uma batida de pino, né? Uma pré-ignição. Isso é realmente muito, muito legal. Evoluiu muito. E aí, só para terminar, só para fazer um negocinho muito, muito rápido, que a gente não pensa muito, mas que é divertido. Eu vou colocar aqui nesse motor aqui uma vela fria. E eu queria fazer com minha caneta vermelha, mas não tenho. E aqui uma vela quente. Então essa daqui ela dissipa muito calor, né? Então ela vai trabalhar mais frio e essa aqui vai trabalhar mais quente. Olha que curioso, na mecânica dos motores está sempre em contradição, sempre, 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 sempre. Então coloquei uma vela mais fria. Digamos que ela esteja muito fria, eu não sei, mas eu coloquei uma vela aí. A que eu achei, eu coloquei lá no meu motor. Essa vela vai começar a criar um depósito em volta dela de carbono, porque ela está trabalhando muito fria, então ela não atinge a temperatura mínima, que uma vela não pode abaixar menos de 120 graus na marcha lenta, e o ideal é não passar de 640, o ideal. Mas digamos que ela está trabalhando sempre muito fria, então está tendo um depósito. Tem uma hora que esse depósito vai ser tão grande que ele vai ficar meio que incandescente. E a minha combustão vai acontecer num momento que não é o ideal. Justamente por causa desse depósito
que foi se juntando e essas partículas que estão incandescentes. Aí meu motor não está funcionando. Aí eu vou chegar e falar assim, então vou colocar uma bem quente. A bem quente vai ficar legal, porque ela vai trabalhar sempre limpa, principalmente em baixa rotação, na marcha lenta e em média rotação. Só que quando eu submeter meu motor numa carga, um regime bem mais alto, uma carga mais pesada, ela vai esquentar tanto que o eletrodo lateral vai ficar incandescente. A gente vai ter o mesmo problema. Então mecânica é muito, muito legal e não é tão fácil assim. Era só isso por hoje, pessoal. Falou, abraço aí para todo mundo. Valeu!